Bem-vindos ao podcast O Sangue que é em Nós, um projeto da Associação Portuguesa contra a Leucemia, em colaboração com a International Myeloma Foundation. Queremos promover a literacia em saúde de pessoas que vivem com doenças hemato-oncológicas, como a leucemia, o linfoma e o mieloma múltiplo. Vamos estar à conversa com especialistas, doentes e familiares e, com isso, explorar o mundo dos cancros do sangue. Meu nome é Teresa Bizarro e neste episódio vamos falar do papel da nutrição do doente hemato-oncológico. Tenho comigo a doutora Diana Alexandres, nutricionista no Instituto Português de Oncologia, em Lisboa. Muito boa tarde, muito obrigada por ter aceitado este nosso convite. Começo precisamente por lhe perguntar qual é que é o papel da nutrição num doente hemato-oncológico. Olá a todos. Obrigada eu pelo convite. É uma honra estar aqui e poder partilhar alguma coisa convosco, vamos ver. Obviamente que eu tenho que vender o meu papel, portanto, claro que sim, a nutrição é extremamente importante em qualquer doente oncológico e também, especialmente, no doente hemato-oncológico. Nós temos que pensar que a doença e o percurso da doença, a trajetória daquilo que é uma doença hemato-oncológica pode ser muito complexa e não é uma coisa que se vai cingir a uma semana, 2, um mês. Vai perpetuar-se por meses, por vezes anos no tempo, e nesse período todo de doença, a nutrição tem sempre um papel bastante importante. Ou seja, se nós pensarmos logo no momento do diagnóstico, este tipo de doenças vai ter alguma influência, a própria doença em si e a resposta que causa no hospedeiro, ou seja, no organismo da pessoa que tem, infelizmente, este diagnóstico, já vai poder causar algumas alterações, alguns distúrbios que podem gerar, por exemplo, estados de malnutrição. Ou seja, logo desde o momento inicial seria extremamente importante haver uma intervenção nutricional para identificarmos, diagnosticarmos. Isso já acontece em alguns casos? Sim, já acontece. Ou seja, não podemos pôr, mesmo no espectro das doenças hemato-oncológicas, não devemos pôr todas no mesmo patamar, porque há algumas que têm respostas mais agressivas ou não. Estou a pensar, por exemplo, nos linfomas, em que por vezes podem, mesmo no momento da descoberta da doença, haver já, por exemplo, uma perda de peso involuntária ou alguns sinais que contribuem para um estado de malnutrição. Noutras situações, pode estar associado aos tratamentos que vão começar a acontecer, não é? E, portanto, em todas essas fases é mesmo importante nós termos alguma intervenção para corrigir alguns déficits já identificados, alguns distúrbios, ou então, sempre que possível, para antecipar, para promover o mais possível o melhor estado nutricional aos nossos doentes, para que depois também tolerem melhor os tratamentos e tenham uma melhor resposta àquilo que é a terapêutica que vai ser dirigida. E a perguntar exatamente isso, é ajustar a alimentação aos tratamentos ou ajustar a alimentação à doença, ou as duas coisas? Tem que ser as duas, sempre. Lá está, ou seja, ajustar à doença, pensarmos naquilo que já pode ser o impacto da doença no próprio organismo. Alguma perda de peso, algum estado de cansaço, diminuição de apetite, e tudo isso se reflete também, obviamente, no estado de nutrição. Depois, os próprios tratamentos. Pensarmos, por exemplo, na quimioterapia, que, assim de todos, se calhar é o tratamento que tem mais um maior impacto, exatamente, e que se perpetua também mais no tempo e que pode originar alguns sintomas. Depois percebermos também que são doentes, alguns deles, que acabam por fazer o tratamento em regime de internamento, por vezes têm períodos de internamento muito grandes, com alguma sintomatologia a acontecer, que é bastante importante e que se manifesta, por exemplo, numa diminuição da ingestão alimentar, por diminuição do apetite ou por alguns sintomas mesmo muito específicos, por exemplo, alguma mucosite, alguma inflamação da cavidade oral, alguma dor ao engolir, alterações gastrointestinais, e aí nós temos que planear a intervenção nutricional para aqueles sintomas específicos que são decorrentes do próprio tratamento. Há uma intervenção que pode ser ela própria um tratamento. Ao nível da nutrição, estava-me a falar de quando existe dificuldade em comer, por exemplo, tem que se encontrar outras estratégias. Sim. E esse em conjunto também com o nutricionista. Quais são as mudanças mais comuns que é preciso fazer a partir da altura que se tem um diagnóstico de uma doença oncológica do sangue? Ou seja, de forma genérica, temos, tenho a certeza, as pessoas ficam mais motivadas, o próprio doente fica mais motivado para procurar também algumas, ou seja, de que forma é que posso fazer algo por mim próprio e como é que a nutrição me pode ajudar. Isto de forma genérica, e as pessoas vêm logo muito preocupadas, porque quando se fala de nutrição e cancro, muito genericamente, mesmo sem ir em particular... Há muitas teorias também, não é? Hemato-oncológicas, há muitas teorias, há muita informação veiculada e as pessoas vêm logo muito motivadas.
às vezes até para restringir alimentos que não faz qualquer sentido. Pronto, então é tentar desmistificar algumas dessas questões, mas sobretudo proporcionar uma alimentação o mais possível equilibrada, completa, variada. Mas isto é tudo muito bonito, mas quando se está num período de doença mais aguda ou de tratamento ativo, nem sempre é possível fazer o perfeito naquilo que é o preconizado de uma alimentação saudável e equilibrada. Fazemos o possível e a pessoa, ou seja, acabamos por ajustar a alimentação para tentar manter o máximo possível o estado nutricional, ainda que se tenha que deixar cair alguns pressupostos de uma dieta excepcionalmente saudável. E, portanto, acabamos por ter muito esse papel de desconstruir algumas ideias, mas sobretudo é isso. Depois, lá está, adequar aos sintomas, adequar por exemplo, indivíduos mais frágeis, que possam já ter perda de peso, que possam ter, por exemplo, a degradação da massa muscular, perda de músculo. Isso também, de certa forma, vai diminuir a capacidade funcional, ou seja, a capacidade da pessoa fazer as suas atividades da vida diárias, ou mesmo a resposta aos tratamentos. Portanto, é tentar otimizar o mais possível o estado nutricional dos nossos doentes, ainda que tenhamos que particularizar ali alguma ingestão alimentar e fugir um pouco daquilo que é o ideal. Okay? Uma nutrição equilibrada para uma pessoa sem doença e uma nutrição equilibrada para uma pessoa com doença é muito diferente? Não é diferente, e as recomendações para a população em geral são as mesmas que são preconizadas para a população que tem doença, porque temos que pensar, isto já depois do tratamento ter acontecido, queremos que a sobrevivência seja o mais possível livre de doença, obviamente, de recidivas, mas sobretudo de doenças crónicas não transmissíveis. Por exemplo, se pensarmos na obesidade ou numa alimentação muito incorreta, num estilo de vida muito sedentário, isso também é a base para uma diabetes tipo 2, uma dislipidemia, alterações do perfil das gorduras no sangue, hipertensão arterial, e são, por vezes, também alterações que acontecem, ou estes doentes ficam mais suscetíveis a ter esse tipo de comorbilidades ou de doenças associadas por alguns tratamentos a que foram submetidos. Então, numa perspectiva mais de sobrevivente de cancro e já passados os tratamentos, esse é o nosso foco. No período de tratamento, e queria também só acrescentar, por exemplo, neste espectro de doentes hemato-oncológicos que fazem a quimioterapia, temos que perceber que as recomendações mais específicas para eles prendem sobretudo com proporcionar uma alimentação o mais segura possível, ou seja, tentarmos reduzir o mais possível o veículo de micro-organismos patogénicos, ou seja, que podem ser causadores de doenças no organismo, no hospedeiro, e que são transmitidos por alguns alimentos, ou seja, é um período um bocadinho chato, porque vêm-se limitados alimentos crus, por exemplo, o poderem fazer determinadas refeições fora de casa. Nas camadas mais jovens, hoje em dia, muito aquele hábito de, por vezes, encomendar uma refeição vinda do exterior tem também as suas limitações. Pronto, tentamos controlar o ambiente, porque o indivíduo fica mais suscetível, a sua imunidade está mais reduzida e então fica também mais suscetível a toxinfecções ou infecções provenientes de alguns alimentos que possam estar contaminados. Portanto, nessa altura, acho que isso é mesmo assim a principal mensagem e ensino que nós temos que transmitir aos doentes. Essas são as principais restrições, não é? É controlar melhor, saber o que se está a comer. Exatamente. Há um antes e o depois do diagnóstico de cancro do sangue, hemato-oncológico. Há um antes e o depois. Normalmente os hábitos que se ganham da sua experiência perduram depois para mais tarde, para depois da doença já estar ultrapassada ou controlada, em alguns casos? Sim, acho que pronto, é um bocadinho difícil avaliar por vezes alguns hábitos anteriores ao diagnóstico. Nós conhecemos a pessoa a partir daquele momento. Nota que, por exemplo, os doentes ficam talvez mais motivados ou mais sensíveis para mudanças de comportamento, de hábitos de estilo de vida, comportamento alimentar, a própria atividade física, que é extremamente essencial. Mesmo a nutrição sozinha também não faz tudo, não é? Por isso eu acho de certa forma... A ideia forma... também que se controla muito pouca coisa e que ao menos se consegue controlar Sim. aquilo que se come, não é? E Sim. há qualquer coisa que estamos em controle quando estamos doentes, Sim, aquilo que... sem dúvida, e mesmo, sobretudo, os cuidadores, a família, não é? Sempre muito preocupados, o que é que podem fazer, com muitos receios, será que eu posso dar, não posso dar? Validam muito connosco, mesmo, por exemplo, alimentos que vêm do exterior, de casa, é assim, claro que é com todo o amor e todo o cuidado que fazem esse tipo de oferta alimentar e de refeições, mas ainda assim querem sempre validar connosco para, pronto, proteger o máximo possível a pessoa de quem cuidam, não é? O familiar. Isso. Qual é o impacto de uma má nutrição na doença? O impacto da má nutrição é enorme. Podemos pensar, por exemplo, ao nível da toxicidade, à própria terapêutica, o atrasar o tratamento,
Por exemplo, ou seja, temos mais tempo de internamento, mais complicações associadas, mais dificuldade em recuperar de alguns sintomas que se podem instalar pela doença em si ou mesmo pelos tratamentos associados. E depois também há todo o impacto da desnutrição ou malnutrição associada a uma menor sobrevivência ou uma menor sobrevivência livre da doença. Isto genericamente na nutrição e malnutrição em cancro é aquilo que nós temos, é aquilo que os resultados dos estudos nos dizem. E depois também, obviamente, a má nutrição pode ser uma malnutrição por déficit, momentos mais frágeis, mais desnutridos, ou por excesso, mesmo a própria obesidade, excesso de peso também é uma forma de malnutrição, e todo o impacto que tem, lá está, no tal aparecimento das outras doenças crónicas não transmissíveis e que são também importantes e que devem ser controladas. Em termos práticos, o que é que não se deve fazer quando se tem, em termos de comida, quando se tem um diagnóstico de cancro? Em termos práticos, eu acho que a primeira mensagem é mesmo não fazerem restrições que não têm qualquer fundamento e que também temos que perceber que os juízes, as conclusões, a evidência científica que nós temos sobre o malefício ou o benefício de consumo de determinados alimentos versus o aparecimento ou o controle de determinados tipos de cancro não é igual em todo o espectro do cancro e também não é igual na doença hemato-oncológica, ou seja, não há motivo para estar a fazer restrições que não têm mesmo fundamento, ou seja, por vezes há pessoas que agora não posso deixarem de consumir carnes vermelhas, por exemplo, pronto, porque há muito aquela ideia que a carne vermelha aumenta o risco de cancro, mas isto depois tem que ser dissecado, os resultados têm que ser bem analisados, em que contexto é que isso acontece, qual é o risco relativo associado a um consumo, qual é o consumo. E isto não devia de ser analisado desta forma. E, infelizmente, nem todas as pessoas conseguem triar a informação dessa forma e acabam por fazer restrições excessivas, sem necessidade. Outro exemplo, deixarem de consumir açúcar, porque hoje em dia há muito aquela ligação, o consumo de açúcar vai alimentar as células cancerígenas. Enfim, isto tem muita explicação por trás, obviamente, não é? Tem algum fundamento, mas não é para deixar de consumir. Porque com conta, peso e medida, eu sei que isto é uma frase que quase todos nós acabamos por dizer, mas de facto devia de ser levada à letra e não é a altura para fazer isso. E até porque muitas das vezes acabam por ser confrontados eles próprios ou seja, numa fase muito inicial, têm muitas ideias de fazer o máximo possível, a controlar a sua alimentação e ter uma alimentação perfeita e muito saudável, e depois percebem que com o avançar da doença e com as limitações e os sintomas que vão surgindo, é muito difícil. Portanto, às vezes aquilo que acaba por cair até são as práticas mais saudáveis. Por exemplo, o consumo de peixe, porque se calhar os odores é tudo muito mais intenso e torna-se mais difícil de tolerar. Se há alterações gastrointestinais, se calhar não é uma altura propícia a um consumo ótimo de fibra e de legumes, vegetais, fruta, enfim. Também pelas questões de, por exemplo, as frutas cruas, algumas de casca menos grossa e que são mais porosas e que podem ter alguma contaminação, também ficam contraindicadas naquela altura. Por isso e acho que rapidamente percebem. Depois há outra ideia também que as pessoas têm, que têm que passar a fazer uma dieta mais vegetariana ou vegana. Também por vezes percebem que depois não é possível. E a mitificação ou é uma das várias teorias que existem. Não tem que ser, ou seja, se a pessoa já é vegetariana ou vegana ou tem um padrão alimentar dessa natureza, não tem que deixar de ter, obviamente. Tem que ser bem conjugado para ter toda a rentabilidade dos vários nutrientes que são importantes. Não tem que passar a ser. Porque há muito aquela ideia da plant-based diet, ou seja, uma dieta mais baseada em produtos de origem vegetal, não significa que tenham que deixar de consumir os produtos de origem animal. Até porque, do ponto de vista de pensar ferro, hemoglobina, preservação da massa muscular, as proteínas de origem animal são altamente importantes e têm uma função estrutural no nosso corpo que dificilmente nós temos de forma equiparada com os alimentos de origem vegetal. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio e se não é um hábito da pessoa, não tem que passar a adquirir esse hábito só porque tem este diagnóstico, antes pelo contrário. Falávamos das coisas que não se devem fazer e o que é que se deve fazer? Qual é o conselho que dá então a um paciente, um doente de cancro, para enfrentar em termos nutricionais? Para lá do bom senso, regras práticas. Então, é possível, se calhar tem que haver novos hábitos para higienizar os alimentos, por exemplo? Sim, isso existe. Ou seja, nós normalmente fazemos um ensino estruturado por grupo de alimento, quais são cuidados genéricos do ponto de vista da higiene do manipulador, da pessoa que vai preparar as refeições, mas depois dentro dos próprios grupos alimentares, claro, evitar
carnes mal confeccionadas no seu interior. Estou a pensar, por exemplo, a utilização dos ovos pasteurizados. Por exemplo, se calhar não é a melhor altura para consumir saladas cruas, sumos naturais de fruta fora Mesmo de que se lave casa. Em casa, os cuidados sim? podem ser mais minuciosos e é possível contornar alguma destas recomendações e fazer uma alimentação um bocadinho mais livre, mais segura. Fora de casa, se calhar, já é um bocadinho mais difícil. Depois, não, ou seja, basicamente, mais mensagens importantes a transmitir numa altura de doença ativa, em que se calhar há estes sintomas, há um cansaço, há uma diminuição do apetite, há todo o impacto psicológico também que estas doenças infelizmente acarretam na vida da pessoa e no bem-estar e tudo mais, fazerem uma alimentação, ou seja, se naquele momento têm vontade de comer, é privilegiar aquilo que têm vontade de comer. Com a segurança de vida, obviamente, não é? Porque se calhar conseguem tolerar melhor o pequeno almoço. Então vamos apostar nesta refeição. Porque se calhar ao almoço, se a quimioterapia vai ser administrada durante a manhã ou se vão fazer alguma coisa que vai influenciar a forma como a pessoa se sente, se calhar não vai ser o almoço a melhor altura do dia, ou se calhar o jantar já é uma altura em que a pessoa está extremamente cansada e já não vai comer tanto. Então eu acho que numa fase de doença mais ativa e de tratamento é privilegiar aquilo de que gosta mais e que pode comer com segurança, ainda que tenha que ter muita repetição e que não seja aquela dieta altamente variada como supostamente nós recomendamos. Em casos em que há falta de apetite tremenda, é possível, também há estratégias para conseguir ultrapassar Sim, isso? há sempre estratégias. Eu estou a pensar num doente hospitalizado, sempre que possível nós tentamos personalizar e quando eu digo nós, é a equipa que acompanha os doentes, não é só o nutricionista, no universo da equipa toda pluriprofissional, o enfermeiro, o médico, até a própria auxiliar que serve as refeições ao doente, por vezes sinaliza e por vezes nós conseguimos fazer personalização das próprias refeições, ou então adaptar, retirar alguns alimentos, oferecer alguma refeição diferente, que se calhar desperta ali a vontade e a pessoa até acaba por conseguir comer melhor. Se a ingestão alimentar é de facto muito reduzida, por períodos nós podemos e devemos suplementar as dietas, ou seja, a pessoa pode tomar ainda de forma transitória algum tipo de suplemento nutricional oral. Estamos a falar de pequenas garrafinhas ou em formato de pudim, são pequenos concentrados que acabam por ter, que são muito completos em macronutrientes, ou seja, em energia num todo, proteínas, gordura, hidratos de carbono, e que acabam por conseguem colmatar algumas das necessidades nutricionais dos doentes numa altura em que é de facto difícil conseguir ingerir o suficiente apenas com a alimentação. Hoje em dia, um nutricionista faz parte da equipa multidisciplinar que atende um doente oncológico até no serviço público. Essa diferença, há uma diferença desde que o nutricionista passou a integrar essa equipa. Nota que mesmo no tratamento e na progressão da doença é uma evidência de que faz todo sentido um nutricionista fazer parte do tratamento porque não era valorizado até há algum tempo, não tinha a mesma valorização. Sim, eu quero acreditar que sim, ou seja, dados oficiais. A ciência... Estou a pensar aqui especificamente no IPO de Lisboa. Nós não conseguimos dizer se calhar há 3 décadas atrás havia menos profissionais do que há agora. Mesmo assim não somos em número suficiente para conseguirmos ter esta proximidade toda e atender da mesma maneira a todos os doentes, mas sem dúvida que sim, que fazemos diferença no seio da equipa multidisciplinar, para já porque somos um profissional que estuda estas matérias da nutrição e que conseguimos de uma maneira muito mais dirigida a ajudar os doentes. E obviamente que não é a Diana, não são os meus colegas especificamente no IPO, mas está mais do que provado que a intervenção nutricional atempada e o suporte nutricional devidamente estabelecido tem contribuem para o sucesso. Ou seja, tem um desfecho mais favorável, ou permite um desfecho mais favorável aos doentes, resposta ao tratamento, diminuição dos tempos de internamento. Portanto, que conselho é que dá a quem recebe um diagnóstico de cancro? Um doente hemato-oncológico, por exemplo, que conselho é que lhe dá a ele e à família também, aos cuidadores, a quem está à volta? Fugindo da nutrição? Não. Mesmo dentro da nutrição? Dentro da nutrição. Sim, acho que para já, temos que dar tempo à pessoa, obviamente, não é? Tem que haver um período de processamento daquela informação que tem um impacto muito importante na vida do doente e da pessoa e da família, pronto. Mas não, acho que é mesmo ter calma, não
respirar fundo e não fazer restrições mesmo. Eu acho que a principal mensagem, e logo ao início, é não fazer restrições desnecessárias sem antes falar com algum profissional e de forma depois cuidada e personalizada, a perceber até que ponto é que tem ou não que fazer algumas modificações no seu estilo de vida, naquilo que diz respeito à alimentação. Acho que, e não há uma receita igual para todos, não, também sim, não há, até também porque nós tentamos sempre respeitar as preferências, os hábitos, a cultura, não é? Nós não temos só doentes portugueses internados hoje em dia nos hospitais públicos, portugueses, públicos, privados, que seja, não é? E nós temos que sempre conjugar isso tudo. E a pessoa que tem uma doença hemato-oncológica também já podia ser diabética, ou já poderia ter alguma outra doença, uma comorbilidade que obrigasse a alguns hábitos alimentares mais específicos. Portanto, tudo isso tem que ser contemplado. E cada caso é um caso, sem dúvida. Muito obrigada por ter estado connosco e por esta partilha muito importante do conhecimento. Termina aqui este episódio de O Sangue que Há em Nós. Agradecemos a participação e a partilha de conhecimento da doutora Diana Alexandre, nutricionista do Instituto Português de Oncologia em Lisboa. Esperamos ter contribuído para um melhor conhecimento do papel da nutrição no doente hemato-oncológico. Agradecemos-lhe a si, que nos ouve, que nos vê, pela disponibilidade. Esperamos ter contribuído para uma melhor compreensão dos cancros do sangue. Os episódios do podcast O Sangue que Há em Nós estão disponíveis no canal do YouTube da APCL, também no site da APCL e no Spotify. Até ao próximo episódio.